Olá, tudo bem? Boa noite. Nós estamos aqui para dar início à nossa live semanal Força e Atualidade de Edith Stein. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para começar, este momento, aguardando a Suzana, que vai ser a nossa convidada hoje para esta live aqui no Instagram do Shalom São Paulo. Muito boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, vamos entrando. E nós fazemos esta live em parceria, do Instagram, do Shalom São Paulo, com a Pastoral Universitária da PUC São Paulo, Então, nós estamos aqui também em parceria, com o apoio da Coordenadoria da Pastoral Universitária da PUC São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Oi, Su, a Suzana já chegou. Isso aí, olha, tá uma moça. Vamos ver. Olá, boa Oi, noite. Suzana, boa noite. Você me ouve, Tudo Suzana? muito bem. E Que você, me bom, eu ouve? também te ouço, te vejo, tá tudo ótimo. Tudo Boa noite, certo. irmã Daí, chegando. Boa noite, Silvia. O pessoal vai chegando aí. Suzana, uma alegria ter você aqui, viu? Que bom que você Igualmente. aceitou esse convite, esse duplo convite, né? Porque eu fui pegando já para duas, né? Então, 2 semanas com você. Boa noite, Patrícia. Então, é muito bom Olá. ter você aqui. Se você puder vir um pouquinho mais para Na perto, se você quiser frente? vir um pouquinho, né? Para a Tá bom gente ver assim? É que eu melhor. tenho uma mesinha na minha frente, mas tá apoiado. Ah, tá. Não, que Tá, fique à dá pra vontade ver para assim? vocês. Tá. Isso, tá Tá ótimo. melhor? Então tá bom. Tá. Suzana, enquanto o pessoal vai chegando aí, dando boa noite, se você quiser dar boa noite também dizer, o pessoal que está chegando, se vocês quiserem dizer de onde vocês estão, de onde vocês são, né? A gente sabe Oi, que tem pessoas Pedrinho. aqui, Tô vendo tem família pessoas, entrando aqui, meu primo, minha... isso, tem pessoas do Beleza, Brasil, de tudo. vários lugares do Brasil aqui. Vocês podem ir chegando, dando boa noite e dizendo aí. A comunidade Emanuel aqui Olá, Casa presente, São né? José, o seminarista Flávio Xavier. Fortaleza. Então, enquanto você vai vendo aí quem está chegando, Suzana, eu vou aqui te apresentando, Tá né, bom. para a gente já ir dando início. Santana de Parnaíba, São Paulo. Eu fico doida para ver aqui, mas vai acolhendo o pessoal aqui. Então, a Suzana Filizola Brasiliense Carneiro. Ela é psicóloga formada pela PUC de São Paulo, com mestrado pela PUC São Paulo também, e doutorado pela USP. Ela tem especialização em teologia na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. É casada, tem 3 filhos e faz parte da comunidade Emanuel. Profissionalmente, vem se dedicando ao atendimento clínico, ao trabalho de formação em comunidades das periferias e é professora na Faculdade de Psicologia da Unip de Santos. Muito bom tê-la aqui, pequenas irmãs de Santa Terezinha. Hoje, Suzana, é um dia muito especial aqui para nós, também da comunidade Shalom, né? Um dia do nosso aniversário. Hoje nós estamos em festa. Nós estamos comemorando nossos 38 anos de fundação da comunidade. E não à toa nós escolhemos também esse título dessa live de hoje, sobre a vivência comunitária, né? É Uhum. comunidade de Costa Rica aí, ó. É o pessoal de Costa Olha, os Rica, da irmãos da comunidade Emanuel. comunidade de Uberlândia, comunidade Isso. em peso, que bom. Isso mesmo. Então hoje vai ser um encontro de comunidades aqui, comunidade Shalom, comunidade Emanuel, comunidade Steiniana. E aí todos vocês que estão aqui conosco são super bem-vindos. A comunidade familiar da Suzana que foi chegando aí também, né? E todos vocês agora fazem parte, né, desta live comunitária aqui, desse É. momento, né, que nós viveremos. Uberlândia, Suzana, a Cecília, boa noite, Eita. Cecília.
Então, já estão amando o tema aí. Já. É isso, eu vou tentar fixar aqui, inclusive, o nome. Mas peraí, depois eu faço. Deixa eu fazer a apresentação e depois, enquanto você vai falando, Aham, enquanto você fala, eu vou fixando o nome da live aqui, que às vezes as pessoas vão entrando depois e falam, qual o tema? Qual o tema? Então a gente vai tá salvar. bom. Hoje, que bom Oi, nos ver juntas, Cissa. né, Cecília? Cecília aqui nos vendo. Isso mesmo. Salvador, a comunidade de Emanuel de Salvador aí também. Zé Mário, isso é o Zé Mário? É o Zé Mário. Zé Mário, muito bem, Zé Mário. Zé Mário é o esposo da Suzana, né? Uma graça Comunidade também. familiar tá aqui também. Isso. O João te ajudou aí? Sim, mas o João tá na aula agora, daqui a pouco ele Ah, vem. tá, tá, Não vi, tá. não. Pronto. Então, Suzana, como eu ia falando, hoje a comunidade Shalom está fazendo 38 anos. 38 anos de fundação. A comunidade surgiu, foi fundada, né, em 9 de agosto de 1982, em Fortaleza, com uma lanchonete, né? E essa lanchonete começou daquela lanchonete ali, né, que tinha um objetivo de atrair os jovens, aproximar os jovens, levar os jovens a também ter uma experiência do amor de Deus. E aquilo foi crescendo e hoje nós estamos fazendo 38 anos, bem resumidamente. Só que 2 anos antes, o Papa João Paulo II visitou Fortaleza. Uhum. Na mesma data, 9 de julho de 1980. 80. E aí o nosso fundador, Moisés Azevedo, era um jovem e recebeu um convite do Dom Aloysio Loscheider para entregar alguma coisa, dar um presente ao Papa na hora do ofertório. E ele achou que o Dom Aloysio ia dar um presente para ele, alguma coisa para ele levar na procissão. Só que ele descobriu que o presente ele que ia dar, ele que ia escolher o presente para dar para o Papa, né? E ele ficou pensando o que é que um jovem de 20 anos pode dar de presente a um Papa. E aí ele se pôs em oração, né? Era um jovem já engajado, assim, e ele sentiu muito forte o desejo de ofertar a própria vida, né? E ele escreveu uma carta dizendo que queria ofertar a vida a serviço dos jovens da igreja e especialmente todos aqueles que estavam distantes de Cristo da igreja. E ele foi no ofertário com aquela cartinha na mão, um magricelo, e entregou, se ajoelhou aos pés do Papa João Paulo, que recebeu aquela carta. Claro que não sabia o conteúdo daquela carta, mas ali estava a oferta de vida de um jovem, né, que quis ofertar a sua vida, né, a serviço do Reino de Deus. Estou contando um pouco dessa história, né, porque, como eu disse, hoje é um dia celebrativo para nós da comunidade Shalom, mas também porque eu sei que na comunidade Emanuel, essa visita do Papa João Paulo II, em 1980, também teve alguma influência na comunidade Emanuel. Eu queria que você, antes de a gente entrar realmente no tema de hoje, antes de você se apresentar, eu queria que você falasse um pouquinho qual é a relação que existe entre a comunidade Emanuel, que é natural, nascida na França, né? Mas Isso. com essa visita do Papa João Paulo II em 1980 ao Brasil. Sim. Em primeiro lugar, é um privilégio estar aqui nesse dia, né, de celebração. Então, parabéns a Uhum. vocês, a comunidade Shalom. De fato, o Papa João Paulo II, ele esteve em Salvador, né? Foi por ocasião da sua visita, foi fundada a Igreja Nossa Senhora dos Alagados, que hoje é confiada à comunidade Emanuel. Na Uhum. época em que ele esteve lá, a comunidade Emanuel ainda não estava presente no bairro, ela chegou bem depois. Mas Uhum. a gente reconhece, né, a comunidade dos Alagados como um lugar santo, um lugar privilegiado por terem passado três santos, né? Hoje Santa Irmã Dulce dos Pobres, que acabou de ser canonizada, João Paulo Uhum. II e Madre Teresa de Calcutá. Uhum. Então, foi ele que inaugurou, a igreja foi construída por ocasião da visita dele, né? E foi um olhar, né, especial da igreja para os pobres, e isso faz parte da história do bairro.
e a comunidade vem se inserir alguns anos mais tarde, 2006, 2003, veio um sacerdote da comunidade, né, em missão para lá, e a partir dessa convivência com os moradores começou um núcleo comunitário. E Uhum. depois, em 2009, quando o padre Rafael Fornazzi era pároco lá, foi pedido que a comunidade assumisse, então, a paróquia, né? E até Uhum. hoje estamos lá, presentes no bairro, a comunidade está presente lá, e hoje tem a Casa São José, que está presente aqui na live também, que é um seminário da comunidade Emanuel. Então, tem essa fundação da igreja, né, que foi muito fecunda e que fez muito sentido, mudou a história dos moradores, né, deu um sentido Uhum. especial para aquele lugar. E a história da comunidade Emanuel no Brasil se entrelaça com essa história, né, dos Alagados Uhum. e da Igreja Nossa Senhora dos Alagados. Qual foi a data da visita dele lá Foi na... 7 de julho, foi 2 Então, dias 7 antes de dele ir julho para ele está... Fortaleza. Isso. Então, 7 de julho ele estava lá em Salvador, nos Alagados, e dia 9 ele chegou em Isso. Fortaleza, onde recebeu essa carta, né, essa oferta do Moisés, ofertando a própria vida. E interessante que essa coincidência de datas, ela só foi vista, tipo, uns 10 anos depois. Não se percebia que havia essa coincidência de datas Uhum. do dia da missa, da oferta do Moisés, e 2 anos depois a fundação, a criação da lanchonete, a inauguração da lanchonete, né? Então Uhum. foi realmente um sinal bonito, assim. Então hoje nós fazemos 40 anos hoje faz 40 anos do encontro com o Papa e 38 da inauguração da lanchonete, que marca o início dessa trajetória também. Isso. Então, bem providência de esses encontros, isso mesmo, Zé Mário. Né? Viva Nossa Senhora dos Alagados, 7 A de Ingrid. julho. Ingrid. Então, já apresentando aqui duas membros não existe, né? Duas pessoas que são membros de comunidade, né? A Suzana, eu aqui como comunidade Shalom, a comunidade Emanuel, mas também estudiosas de Edith Stein, né? Mães, esposas, e nós estamos aqui. Como eu disse, é uma grande alegria ter você, Suzana. E aí eu gostaria de que você me contasse para a gente um pouco essa realidade, assim, como você conheceu a Edith Stein, né? Uhum. Como foi teu encontro com ela, né? Eu já falei aqui que esse tema da vivência comunitária, você se dedicou mais profundamente no seu mestrado, foi o tema do seu mestrado, que inclusive eu Foi. estava lá na defesa, né? Foi muito, muito belo. Um mestrado que já parecia um doutorado, assim, de tão profundamente que a Suzana se debruçou sobre os escritos de Edith Stein, né? O Miguel Mahfoud na banca, foi um momento muito, muito bonito, né? Você fez lá na PUC, São Paulo, no programa de Psicologia da Educação, né? E depois foi Uhum. para a USP ainda fazer seu doutorado. Então, a Suzana é uma grande estudiosa, né, de Edith Stein, então é uma grande alegria ter você aqui. Eu já falei isso umas 10 vezes, é porque de fato é uma grande alegria ter Pra você mim aqui. também. Ai, Suzana, te amo, Suzana. Pronto, mas vamos, Também te Magnas, amo, Magda. recolhe os afetos e vamos Vamos. agora. Nos concentrar em editar. Concentra aí, vamos lá. Então conta pra gente um pouco essa Bom, tua trajetória. então, eu me formei na PUC em psicologia em 97, né? Logo depois eu já comecei a clinicar. E quando eu comecei, né, a atuar, eu senti falta de ter uma visão de ser humano mais explícita, né, mais sólida. Então eu estava um pouco perdida, buscando algumas linhas teóricas, buscando mais em que me apoiar. E num dado momento eu entendi, porque até o meu TCC, né, na graduação, foi a dimensão religiosa, um desafio para a psicologia. Então, eu vivi um Uhum, processo de conversão durante a faculdade e esse era um tema que me instigava muito também. Como conciliar, né, como integrar essa questão de fé e razão, de fé e uhum, profissão,
E eu entrevistei psicólogos católicos na época, né, para ver como eles, esse foi o minha pesquisa de TCC, para ver como é que Uhum. eles integravam isso. E eu vi algumas coisas que eu achei que não eram um caminho muito, não era o meu caminho, né? Mas dentre Uhum. aquilo que eu ouvi, eu entendi que eu precisava descobrir uma visão antropológica, que era a partir dessa visão de ser humano que eu conseguiria fazer essa integração. E aí, Uhum. José Mário e eu fomos para Roma, a comunidade Emanuel na época estava com um programa de uma especialização em teologia para leigos, que era um ano lá e Uhum. um ano à distância. E a gente Uhum. foi para estudar, ele também com o trabalho dele, né, estudando doutrina social da igreja, então a gente conciliou, né, os dois interesses e fomos fazer essa especialização. E ali, aprofundando na questão antropológica, eu quis fazer meu trabalho no processo de conversão. E quem me apresentou Edith Stein foi o meu orientador à época, que era o professor hoje Monsenhor Jean Lafitte Catá, que é irmão da Martine Catá, fundadora da Comunidade Emanuel. Ele era meu orientador. E quando eu falei que eu queria estudar o processo de conversão, ele falou: bom, eu sugiro você fazer Santo Agostinho ou Edith Stein. E eu nunca tinha ouvido falar de Edith Stein. Por esse desconhecimento, até me assustei e acabei escolhendo Santo Agostinho, na época, o que foi muito Uhum. bom, né? Fiz o estudo sobre as Confissões de Santo Agostinho, mas fiquei com a Edith Stein, me interessei por Edith Stein, comprei os livros e trouxe para o Brasil. Falei, em algum momento eu vou estudar. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, então eu entrei com esse objetivo de aprofundar na visão de comunidade de Edith Stein. Uhum. Então, a história é longa, mas eu vou parar aqui, senão a gente vai embora. Mas foi ótimo, já situamos bem aqui, né? Uhum. Então vamos já entrando aí nessa temática da vivência comunitária, né? Então, qual foi que você Uhum. descobriu quando você começou a estudar? Então, você já tinha um interesse por essa questão da vivência comunitária, né? Sim. E aí, o que é, assim, finalmente essa vivência comunitária? O que é uma vivência, né? Então, pode Uhum. ir falando para nós aí. Então, vamos lá. A Edith Stein, ela é fenomenóloga, né? Então, a fenomenologia, ela parte do estudo das vivências, né? Então, o que é uma vivência? É aquilo que a gente vive e se dá conta de que vive. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente fica aqui só na teoria, mas, de uma forma bem resumida, através de um percurso da fenomenologia, Edith Stein chegou, assim como Russell, numa constituição universal do ser humano, né? Nessa visão antropológica e que a partir do estudo das vivências. Então, a gente pode traduzir as vivências como possibilidades comuns a todos os seres humanos, né? Que fazem parte dessa estrutura universal. Então, pensar, imaginar, perceber, sentir alegria, sentir ódio, tudo isso são vivências, né? São os atos da consciência possível, né? São possibilidades que todos nós temos, é o que nos une, né? Essa base comum de todo ser humano. E aí Edith Stein foi entendendo que essas vivências elas eram de diferentes naturezas. E foi aí que ela chegou à constituição do ser humano enquanto corpo, né, dimensão corpórea, psicológica e espiritual, pelas diferentes naturezas das nossas vivências, né? E ela também, a partir dessa estrutura da pessoa humana, ela vai querer compreender os agrupamentos humanos. E aí que ela vai entrar no tema da comunidade. A gente precisa lembrar, né, que ela viveu as duas grandes guerras e todos os temas que Edith Stein vai enfrentar na filosofia são temas de enfrentamento das questões atuais que ela estava vivendo na época, né? Então, Uhum. ela queria, de alguma forma, também mostrar, né, que o outro é um bem para mim e não uma ameaça a ser exterminada. Então, Uhum. ela passou, né, a partir do estudo da empatia, que permite a gente a vivência em comunidade,
E o que, que é específico dos agrupamentos humanos? Então, ela foi estudar os agrupamentos humanos também a partir das vivências. Então, ela não vai estudar uma comunidade a partir da sua estrutura externa, ou da questão jurídica, mas ela vai estudar a partir da qualidade das relações entre as pessoas. Então, o foco para entender a vivência comunitária são vivências em que eu estou em relação com o outro. E como se dá a qualidade dessa relação? Qual é o grau de abertura que eu tenho em relação à pessoa? O quanto as posições daquela pessoa afetam a minha vida, me motivam ou não. Então, a vivência comunitária ela é definida como isso, né? Como as pessoas estão abertas umas às outras e há um entrelaçamento de vidas, sem que isso forme uma unidade maior, sem que eu perca a minha singularidade. Ao contrário, para Edith Stein, né, a vivência comunitária, ela colabora para a formação da pessoa, ela colabora para o nosso desenvolvimento. Então, quanto mais a pessoa se desenvolve individualmente, mais ela desenvolve a sua comunidade. E quanto mais a comunidade se desenvolve, mais ela também desenvolve a pessoa, né, singularmente. Então, Essa é uma riqueza muito grande do pensamento de Edith Steiner, porque ela vê a pessoa, nas lives anteriores a gente teve muito essa dimensão assim da pessoa, né? Semana passada a gente teve uma live sobre autenticidade, e parece que a gente está focado na pessoa, né? Mas ao mesmo tempo ela nunca perde de vista essa relação comunidade, indivíduo e comunidade, né? Essa relação que se dá, não cai no individualismo, nem no coletivismo, né? Mas essa dimensão da pessoa e da comunidade. Isso, até porque, olhando para essa estrutura da pessoa, a gente vê que é constitutiva essa abertura ao outro. Essa abertura ao outro e essa abertura ao transcendente também, né? Quando ela fala da questão do núcleo e da dimensão espiritual, é própria dessa dimensão a abertura ao outro e a abertura para a nossa interioridade. Então, nós só nos realizamos como pessoas a partir dessa dimensão comunitária também. A gente só se forma, né? Ela vai dizer, nós nascemos como indivíduos e membros ao mesmo tempo. Né? Então, membros dessa grande comunidade humana que depois se subdivide em diversos tipos de comunidades. Né? Ô, Suzana, mas para Edith Stein, toda relação que o sujeito estabelece com o outro é sempre uma vivência comunitária? Ou tem outros tipos de tem associações? Outros tipos, exatamente. A comunidade, vamos dizer assim, acho que a comunidade, a marca, ela é o nosso ideal de convivência humana, né? Ela fala que a marca da comunidade é a solidariedade e essa abertura onde nós nos relacionamos enquanto pessoas inteiras. Mas ela vai analisar, né, outros tipos de agrupamentos que ela vai definir quando não há essa relação da pessoa inteira. Tomando como referência, então, as dimensões da pessoa, ela vai falar, por exemplo, dos agrupamentos de massa. O que é a massa? Diferente da comunidade, a nossa dimensão espiritual, a consciência, a vontade, a liberdade, a nossa singularidade não está implicada, mas na massa as pessoas elas simplesmente agem por reação psíquica. Então, por contágio psíquico. Então, a gente fica mais no nível psicofísico de relação, né? Então, aquilo que é próprio, mais próprio do humano, que é a dimensão espiritual, ela não é ativada, ela está em suspenso. E há uma certa uniformidade, diferente da comunidade onde a marca é a unidade com a singularidade preservada. Na massa, não. Essa singularidade se perde e as pessoas caem numa uniformidade. A gente pode pensar em eventos de massa como jogos de futebol, né, de grandes multidões, onde há esse contágio, esse entusiasmo, ou um show de rock, ou mesmo em outras situações. A Edith Stein falava ali da questão do nazismo mesmo, né, dos regimes totalitários, onde
como ela diz, quando as pessoas, como essa dimensão espiritual não está ativada, a massa não tem um projeto próprio, porque a nossa Uhum. singularidade não está em jogo. É simplesmente uma Uhum. reação psíquica. Então, ela está suscetível a uma liderança que a conduza ou a manipule para um lado ou para o outro. Essa Uhum. liderança pode ser positiva, né? Aí eu lembro de um exemplo da professora Angela Lisbello que fala, dá um exemplo de se você está numa classe escolar e uma sala que pega fogo, começa a ter um incêndio, então todo mundo passa a reagir, né? Naquele medo, numa situação psíquica mesmo, né? Daquele contágio Uhum. psíquico, e as pessoas não pensam, não conseguem mais raciocinar para onde vão, o que fazem, ficam naquele pânico, e alguém daquela multidão pode assumir a liderança, né, e conseguir Uhum. conduzir as pessoas, criar um plano para ajudar a sair daquela situação. Então, isso seria Uhum. um caso em que uma liderança positiva ajuda essa massa, conduz essa massa, né? Uhum. Me ocorre dois exemplos assim, aí para você me dizer se isso é uma experiência de massa. Assim, Sim. tipo, às vezes a gente tá numa situação e uma pessoa começa a rir, e aí a pessoa começa a rir, e daqui a pouco todo mundo vai sendo contagiado, mas só que às vezes a pessoa nem sabe por que tá rindo, mas a risada é tão gostosa, tão envolvente, que daqui a pouco tá todo mundo rindo, sem necessariamente saber exatamente de onde a risada começou. Ou então você tá no meio de um lugar e alguém fala assim, corre, olha, enfim, olha o touro, olha a cobra, sei lá, alguma coisa e sai todo mundo correndo. Esse é um Aham. movimento de massa. Esses dois exemplos seriam um movimento de massa em que você vai sendo levado sem. Olá, Josefa, olá, Aquiles, bem-vindos, Olá, viu? olá. Josefa Alves. Sim. É, Então, sim, pode ser considerado um processo, né, uma experiência de massa, e a Edith Stein vai falar que a gente nunca tem um agrupamento puro. Se eu começo a rir em função da pessoa estar rindo sem saber por quê, eu estou nessa reação de massa. Agora, ela aham. pode, em algum momento, me contar por que ela está rindo, e isso pode fazer sentido para mim, eu me apropriar daquilo, aí eu já estou num outro nível de relação, vamos Ah, dizer assim, entendi. né? Uhum, uhum, Então, uma experiência comunitária, ela pode começar não só pela vivência ali real comum, mas uhum, também por você contar alguma coisa pelas histórias, pela tradição, né? Então, a diferença é quando eu me aproprio, eu torno aquilo meu um sentido pessoal e nós passamos a viver em torno de um sentido comum, de um núcleo de sentido uhum, comum. Então, se uhum, torna uma experiência de nós, de fato, onde a pessoalidade está uhum, implicada. E uhum, o terceiro agrupamento é a sociedade, né? Na sociedade, a Edith Stein compara, enquanto ela compara a comunidade a um organismo vivo, onde cada um tem o seu lugar próprio e é insubstituível, né? As funções das pessoas na comunidade, o seu lugar na comunidade, ele é definido pelas suas características singulares. Na sociedade, ela compara a uma máquina. A sociedade, as pessoas precisam de uma certa relação comunitária para se conhecerem. Eu preciso ter acesso ao mundo interior do outro para conhecê-lo profundamente e saber aonde ele vai se encaixar naquela máquina, vamos dizer assim. Aquela máquina quer dizer que ela é constituída para uma finalidade objetiva. Uma empresa, uma associação. Isso são sociedades, né, que elas têm um começo, meio e fim. Então, as pessoas se juntam por um ato livre da vontade e elas são direcionadas a uma finalidade. Quando a finalidade daquela sociedade se atinge, ela pode ser dissolvida. E as pessoas podem ser substituídas nas suas funções dentro da sociedade. Então, uhum, essa é uma diferença entre a sociedade e a comunidade. Normalmente, interessante que a Edith Stein vai dizer que tanto a sociedade precisa da comunidade para existir, porque eu não posso, numa empresa, por exemplo, eu não posso saber qual é o melhor lugar, né, o melhor papel para determinado funcionário assumir, se eu não conhecer intimamente, profundamente as suas aptidões. Eu preciso ter um mínimo
de uma relação de comunidade para conseguir ter essa relação depois mais objetiva. Então, eu preciso dessa base comunitária. E a comunidade também precisa da sociedade. Por quê? Um exemplo que Edith Stein dá é do Estado e do povo. Ela diz, a gente pode entender o Estado, a estrutura estatal, enquanto uma sociedade que está a serviço desse povo, da vida comunitária do povo. Né? Então, a comunidade vai ter as leis, vai ter essa estrutura mais estável para garantir a sua continuidade onde a humanidade falha. Né? Porque a gente sabe que a comunidade é um ideal, essa abertura ao outro, essa convivência solidária, isso é um ideal que a gente não consegue sustentar o tempo inteiro. E a sociedade ela vem para garantir essa continuidade, para dar uma estabilidade com as leis, com a estrutura. Então, a sociedade só tem sentido enquanto ela está a serviço da vida comunitária. Não sei se dá para entender, né? Mas as coisas não são tão separadas assim. E o tempo inteiro a gente oscila e precisa umas das outras, né? A Elza, ela está perguntando como relacionar-se com pessoas inteiras em situação de fragmentação. O que você quer dizer? Será com situação de fragmentação da pessoa? Será algum condicionamento, né? Ou talvez seja Como isso. relacionar-se como relacionar-se como pessoas inteiras em situações de fragmentação. Assim, a pessoa continuar ser inteira, mas ao mesmo tempo lidando com situações de fragmentação, pessoas fragmentadas, enfim. Acho que seria isso. Esse é um desafio, de fato, como Edith Stein diz, a gente não consegue estar o tempo inteiro nessa relação, mas todas as nossas vivências nós estamos inteiros. Essas dimensões da pessoa, nós somos uma unidade, né? Corpo, psique, espírito, núcleo, nós somos um todo unitário. E por mais que tenha algumas dimensões que estejam comprometidas ou que não sejam tão desenvolvidas, elas estão ali presentes. E é esse olhar de esperança que a gente tem quando a gente trabalha com um paciente, por exemplo, que está vivendo alguma situação com algum comprometimento nesse sentido, de que ele tem ainda assim a sua dimensão espiritual a ser desenvolvida e um grau de liberdade de como viver, às vezes, situações limites, situações de fragmentação, situações de sofrimento. Então passa muito por um autoconhecimento e pelo sustento, a gente pode falar da vida comunitária, né? Porque é interessante, a Edith Stein vai dizer que na comunidade, às vezes a gente consegue fazer coisas que sozinho a gente não consegue, né? São essa força vital de cada indivíduo que se entrelaça e se soma, formando algo maior. Então, muitas vezes, coisas que talvez num comprometimento eu não conseguisse fazer sozinha, num sustento de uma vida comunitária eu tenha forças para realizar. Né? Então, é um desafio de fato, Elza, mas eu acho que é possível, né? E é esse nosso olhar, quando a gente fala da comunidade, eu acho interessante ter isso, por mais que a gente não consiga realizar o tempo inteiro, essa qualidade de relação com as pessoas, mas ter isso como um horizonte que nos inspire, né, a uma abertura, e essa nossa abertura ajuda o outro também a se abrir e a se integrar. Então vocês podem ir começando a fazer perguntas aí, gente, à medida do possível a gente vai, a Suzana vai respondendo, né? Então, muito interessante. Suzana, então é possível assim que num ambiente comunitário as pessoas vivam, dependendo da forma como elas agem, assim, tem essas três dimensões dentro da mesma comunidade, tipo, a pessoa está inserida no ambiente comunitário, mas ela vive como massa, está sempre esperando que um líder diga tudo o tempo todo o que tem que fazer, ou então está ali como uma causa, então eu estou aqui pela causa dos pobres, dos alagados, então são exemplos, né? Então, às vezes a pessoa está ali, mas como se existe isso dentro do mesmo ambiente comunitário,
pessoas viverem de forma diferente, Sim, sim, dentro viver de em uma massa, mesma comunidade, e sociedade, tudo sociedade. ali, A gente tudo oscila o tempo misturado. inteiro. Aham, Numa família, a gente oscila. Tem horas que ali a aham, gente está com pressa, a gente não está conseguindo escutar o outro e não, vamos, corre, toma café, pega o seu café, vamos entrar no carro, enfim. E aquele momento talvez seja um momento de massa que aquela pressa contagia todo mundo e ninguém se olha, ninguém se escuta. aham. Tem outros momentos em que a gente vai, né, sentar na mesa, gostoso, com o tempo, conversar, escutar como foi o seu dia. Aqui a gente está tendo um momento de relação comunitária. E tem momentos Uhum, em que a gente tem que realizar sei lá, um objetivo. Todo mundo senta, sei lá, pagar conta, enfim, nós estamos ali na sociedade, né? Então, e a uhum, gente oscila o tempo inteiro e mesmo dentro de uma comunidade, a Edith vai dizer que tem graus de envolvimento diferentes das pessoas. Então, tem uhum, aqueles que ela chama de sustentadores da vida comunitária. São aqueles que, de fato, vivem a comunidade com um grau de abertura intenso, que sustentam a vida comunitária, que vivem até uhum, cada ação singular, ela traz esse sentido do todo. E tem uhum, pessoas, até assim, diferentes níveis, até pessoas que têm um outro extremo, que elas estão na comunidade, mas elas não têm essa abertura, elas não se dão, vamos dizer assim, né? Não compartilham o uhum, seu mundo interior, então elas mais sugam a força da comunidade do que constroem a comunidade com a sua vida. Né? Então esses seriam, uhum, vamos dizer assim, os dois graus extremos e aí tem uhum, o meio ter, os outros, né? As outras nuances uhum, dentro dessas duas extremidades. uhum, Então, a gente pode, por exemplo, se conformar a um tipo comunitário. Então, a gente reconhece, por exemplo, de dar o exemplo do alemão, né? Então, uma pessoa que é alemã, eu posso reconhecê-la como um alemão típico. Mas nós temos a nossa uhum, singularidade. Então, por mais que ele seja um alemão típico, ele vai ser um alemão típico ao seu modo único, diferente de todos os uhum, outros alemães. Mas tem uhum, pessoas que acabam se conformando demais a essa estrutura comunitária porque não colocam a sua singularidade. E aí a gente cai naquele extremo que você falou do sociologismo, né? Que é a comunidade, ela passa a abafar a singularidade, e aí eu viro simplesmente um tipo conformado àquilo, mas eu não porto a minha pessoalidade. Né? E uhum, Edith Stein vai dizer que num grau extremo, né, na questão, pensando na questão formativa, na questão da educação, esse tipo de situação vai formar indivíduos conformados, passivos, que não têm um projeto pessoal forte, né? Vive numa inautenticidade. E no outro uhum, extremo, tem pessoas que não conseguem, às vezes, se conformar, vamos dizer assim, se sacrificar ou abrir mão de questões mais singulares em prol da comunidade. Aí elas se tornam individualidades muito fortes, muito grandes para aquela vida comunitária e acabam saindo. uhum, E aí ela diz, num grau extremo, essas são pessoas arrogantes ou hipersensíveis, né? Quando na formação não se tem esse equilíbrio entre a pessoa e a vida comunitária e se sobressai muito a individualidade, acaba gerando, né, essas características de uma dificuldade de se integrar na vida da sociedade, na vida em grupo, nos agrupamentos. uhum. Essas pessoas que sustentam a comunidade, como você falou, elas também são sustentadas pela comunidade? Existe essa relação de ser sustento e ao mesmo tempo ser sustentado? Eu estou só repetindo o que eu já falei, mas você entendeu? Sim. Eu achei que eu ia falar de uma forma diferente, mas eu repeti a mesma coisa. Sim, entendi. Com certeza, elas são sustentadas pela vida comunitária. Quer dizer, Aham. essa vida comunitária, ela Eu tem já um chego nas sentido. perguntas, viu, pessoal? As perguntas estão chegando aqui, Eu tô mas falando, eu não tô nem lendo o que tá não, acontecendo. mas eu vou ler para Você você. coordena aí, Mas porque eu não tenho essa tá coordenação. bom. Pode ficar tranquila. Tá. Vá. Então, quando a gente adere a uma vida comunitária, é porque há um sentido ali que nos interpela.
né? Uhum. Como você falou, a gente se encontrou em torno da Edith Stein, né? Desse interesse de estudar Edith Stein, e por motivos, talvez, cada uma por seus motivos, mas assim, tem uma questão profunda que une aí, né, em função desse interesse comum. Então, é um sentido comunitário que, ao mesmo tempo, é um sentido pessoal. E essa Uhum. comunidade, ela me ajuda a realizar esse sentido, né? Então, Uhum. a forma como cada um... A gente pode, para pegar o exemplo do estudo de Edith Stein, que eu falo, a comunidade steiniana. A forma como cada um compreende, existe uma realidade objetiva ali, né? Edith Stein falou algumas coisas que a gente tem, tá todo mundo se debruçando para tentar entender a visão de pessoa, a visão de comunidade, mas cada um traz a sua nuance singular e compreende aspectos que o outro não compreende. E isso me Uhum. enriquece na realização desse sentido, né? Então, é Uhum. nessa vida comunitária, nesse compartilhar das experiências, dessas vivências comuns, é que a gente vai podendo se aproximar e realizar melhor esse sentido. A gente Uhum. tá falando aqui, começou falando, né, de comunidades que tem esse cunho religioso, da nossa relação com Deus. Então, a gente pode pensar como um irmão que vive uma experiência de adoração, ou que compreendeu alguma coisa, ou que dá um testemunho na sua vida, como isso nos enriquece e nos abre para perspectivas da relação com Deus que talvez a gente ainda não tenha descoberto ou vivido, né? Então, Uhum. não é incompatível, antagônico, né? O que eu vivo singularmente, o que eu vivo na comunidade. Uhum. Então vamos para as perguntas, tá, Suzana? Senão Tá aqui, certo. ó, a gente fica e, ó, o Frei Ramon está perguntando qual seria a importância da empatia para uma vivência comunitária. Empatia é fundamental, ela é a base, é o que proporciona a vida comunitária, né? Então, o que Aham. que é a empatia? É a capacidade de reconhecer quando eu estou diante do outro, de um ser humano como eu, de um semelhante, e não só reconhecer, mas compreender o que ele vive. Então, essa compreensão que é possível a partir dessa estrutura comum que a gente falou no início, né? Dessas vivências comuns, das nossas dimensões comuns, é isso que torna possível a vida comunitária. Então, a empatia, ela é o que permite a vida comunitária. É uma vivência, vamos dizer assim, a base de tudo. Uhum. O João está perguntando como manter uma boa relação ou em comunhão com a família. Por exemplo, a correria diária que se torna infelizmente muito difícil. Como manter uma boa relação familiar? Não ficar só na massa, só na Não sociedade ficar mesmo. só na massa, Olha, eu acho que vale para a família, mas vale para toda a relação com o outro, que é a, a nossa. A Edith Stein fala muito desse caminho interior, né? De voltar-se para a nossa interioridade, do autoconhecimento. Então, de parar e de olhar um pouco e de perceber Pode quais são as falar, já deu um nossas. respiro aqui. Respira. Respira, pensa, né? O que é que está se passando aqui dentro de O que mim? está acontecendo aqui agora? O que eu estou sentindo? O que o outro está falando, né? Então, Aham. às vezes naquele momento a gente não consegue perceber, mas a gente pode fazer isso em alguns momentos do nosso dia, enfim, cada um na sua rotina, no que lhe ajuda a olhar um pouco para dentro de si, para se conhecer, Uhum. né? Então, acho que isso é Uhum. fundamental. Uhum. É, e, e aí acho que a decisão, né? Lembrar que a gente tem esse grande privilégio da liberdade, que não é uma liberdade para fazer qualquer coisa, mas que é uma liberdade com os nossos condicionamentos. Então, se eu me conheço, eu sei que de manhã eu sou muito aflita com o horário. Então, para não ficar naquela correria, eu percebo hoje foi correria. Ontem foi correria, anteontem foi correria. Então, eu posso usar, né, da minha liberdade e falar, eu acho que eu vou acordar um pouco mais cedo para proporcionar um momento um pouco mais agradável de manhã para minha família, para eu não ser aquela que está o Uhum. tempo inteiro correndo sem dar bom dia direito, né? Então, Uhum. a gente faz essa análise e toma algumas decisões que vão nos Uhum. ajudar. Não quer dizer eu tenho que me mudar porque eu não preciso ser tão preocupada com o horário. Pode ser,
mas eu não sei se eu Uhum, consigo mudar isso, mas eu consigo tomar algumas atitudes que me ajudem a lidar com essa minha dificuldade com horários, uhum. né? Então, eu acho que passa por aí, por esse autoconhecimento. Uhum. Eu já percebi que eu fico meio mal-humorada no domingo à noite. Quando vai chegando assim, 9h30, 10 horas, quando eu penso que vai começar uma semana, um monte de coisa, eu fico assim, meio irritada, meio impaciente. Eu já me dei conta disso. Eu tenho que fazer alguma coisa para sair desse automático, assim, enfim. Mas aqui já daria É, outra live para você nos dar dicas, assim. Mas você já deu uma dica do início da manhã, né? Então já serve mas para. aqui da noite também vale. A gente, por exemplo, Zé Mário e eu, teve um momento que a gente percebeu que à noite a gente está cansado, que assuntos Uhum. importantes a gente não conversa à noite. Uhum. Os dois preferem amanhã, trabalhar de manhã. Então, o que a gente precisa conversar é de manhã, né? Os assuntos difíceis são de manhã. À noite é só. Importante. Bom quando os dois estão no mesmo ritmo. E É quando um é mais verdade. noturno, o Aí outro é tem mais. que. Aí um dia um Aí abre tem mão, outro que. dia o outro abre mão. Isso, é verdade. A influência, o Ricardo está perguntando, a influência de São Tomás de Aquino na vivência comunitária em Edith Stein? Olha, vou ser sincera, eu não tenho conhecimento de São Tomás de Aquino para dizer, mas eu posso dizer que ele teve uma grande influência em toda essa visão de pessoa de Edith Stein, né? Ela faz esse diálogo naquele livro A Estrutura da Pessoa Humana, em que ela vai resgatar Tomás de Aquino, ela traz, né, os temas principais de Tomás de Aquino para a discussão e faz uma pesquisa usando o método fenomenológico. Então, Hum, com certeza eu posso te dizer que tem, mas eu não tenho autoridade para dizer, assim, não tenho conhecimento para dizer. Maria Cecília uhum. pode dizer isso muito bem. A sua xará aqui, a Suzana Dourado, ela está perguntando quais elementos você considera necessário para que os viventes de uma localidade tornem-se uma comunidade. Ter objetivos em comum, tais como melhorias, proteção, garantias de direitos? Eu acho que isso faz parte, mas isso não é o principal. Acho que o principal é essa abertura para um compartilhar de vida. E quando a gente compartilha a vida, é abrir a casa para o vizinho, né? Muito do que eu aprendi nos Alagados na minha experiência ali do doutorado foi isso, assim, um mutirão para construir uma casa, mas esse mutirão não existiria se não tivesse essa convivência comunitária antes, né? Eu deixar o outro participar da minha vida e compartilhar o meu mundo interior com ele. Então, deixar o outro entrar na minha vida. Então, isso passa muito pelo dia a dia. As grandes causas, elas vão surgindo naturalmente dessa experiência comunitária, né? As necessidades comuns vão aparecendo e aí a gente pode lutar junto. Mas se eu não tenho antes essa vivência do dia a dia, eu não posso nem saber que eu tenho uma causa comum, né? Às vezes um está querendo tapar o buraco que está na frente da sua casa, o outro está preocupado com o ponto de ônibus que está na frente da escola. Cada um vai ter a sua prioridade porque está olhando só para si, né? Então, essas causas elas podem surgir quando elas nascem de fato de uma vida compartilhada. Para dar um Uhum, exemplo, uma época que eu estava trabalhando numa ONG e a perua escolar ia trazer as crianças para a ONG, né? E cada criança vinha de uma escola e a gente estava tentando, entre as mães, organizar para que elas usassem a mesma perua. Mas isso foi impossível, assim, cada uma queria o seu pirueiro, porque era o melhor, porque já estava acostumado, não tinha uma abertura para olhar para o outro, por quê? Porque na realidade não havia ainda essa vida comunitária, né? O outro era visto como uhum, ameaça, o outro não era visto como um bem, como uma força. É muito uhum, difícil esse processo de ajudar as pessoas a descobrirem a força dessa relação comunitária. A gente, por uhum, reação psíquica, tende a se fechar na dificuldade. E é justamente no uhum, momento em que a gente mais precisa se abrir para aceitar ajuda, para aceitar o outro na nossa vida, é que a gente se fecha como proteção. uhum. Interessante. O Zé Mário está perguntando como a vida em distintas comunidades, familiar, religiosa, amigos, etc., podem se complementar.
Isso é interessante porque Edith Stein lembra, né? Nós temos uma sede de realização e uma riqueza, e a gente não se reduz a uma única comunidade. E nem as Uhum. comunidades podem nos querer exclusivamente para elas, nos reduzir, porque nós temos essa riqueza. E eu posso dar um exemplo da comunidade Emanuel, como ela enriquece a minha vida familiar, né? Eu acho que nós fazemos uma experiência, por exemplo, que a gente chama de fraternidades, que uma vez por semana nós nos reunimos e fazemos uma partilha de vida, uma partilha da vida, da palavra, rezamos uns pelos outros, enfim. Essa partilha me ajudou muito a me abrir em casa, né? Para a relação em casa, para olhar, por exemplo, para os filhos não só como filhos com essa possessividade das mães, né? Que são meus filhos, não são meus filhos, mas que são pessoas autônomas e que a gente pode ter uma qualidade de partilha de vida mais profunda, mais autônoma com eles também, né? Escutar os projetos dele. Então, a comunidade Emanuel, ela me ajuda muito nessa relação. E eu acho que enquanto família a gente também porta, né? Como é uma comunidade de vários estados de vida, eu acho que essa troca também com sacerdotes, com solteiros, enfim, com jovens, isso também enriquece, né? O nosso Uhum. estilo de vida. Então, a Edith Stein também, comunidade científica, as nossas pesquisas, isso também contribui para uma transformação, porque é a mesma pessoa que está vivendo em todas essas comunidades, né? Então, a gente dá essa Uhum. unidade e porta a riqueza de um lado para o outro. Uhum. Interessante, Suzana. Então, a comunidade também é esse lugar privilegiado de formação, né? A comunidade formativa, né? A gente aqui já Sim. vai meio se encaminhando para a finalização dessa live, assim, estamos nos minutos finais. É, e já dando um gostinho para a live seguinte, né? Que aí você vai Uhum. voltar agora para eu. Ai, que vergonha, Trocar os né? papéis. Trocar aqui É, os papéis, mas eu né? preciso dizer que a Magna, de fato, quando ela me convidou para falar, eu falei, mas a gente quer te escutar também, você não vai falar? E aí a gente combinou, né? Porque ela também tem Isso. muito a contribuir com as pesquisas dela. Eu peguei a Suzana pela palavra, eu disse, tá bom, se você quer me escutar, então agora você volta pra gente fazer essa live junto. Então, na próxima semana, já deixando assim um gostinho, mas ainda vou te deixar aí no, né, das conclusões, a gente vai estar falando sobre o sentido de formação em Edith Stein, né? Então, falar em formação tem tudo a ver também com essa vivência comunitária. A gente vai fazer meio que Uhum. uma continuação, né, sobre o sentido de formação identitária, que foi o tema da minha tese de doutorado. Né? Eu estudei especificamente, assim, mais especificamente os escritos pedagógicos de Edith Stein. E aí a Uhum. Suzana vai estar aqui para a gente continuar esse bate-papo, né? Então Isso. eu queria deixar aí, Suzana, mais uns 3, 4 minutos para você fazer um fechamento, né? E já agradecendo vocês aí, obrigada, Aquiles, pela formação em comunidade é fundamental. O pessoal já vai agradecendo. Se vocês gostaram, voltem na próxima semana. E dizer também que essas lives elas vão ficar sendo salvas, né? Estão salvas tanto aqui no IGTV do Shalom São Paulo, como também vão ficar salvas no site editstai.com.br. Essa aqui é a 11ª live. Nós começamos em abril e cada semana, né, nós temos um tema especial, né? Sempre com pessoas que estão estudando Edith Stein, mestres, doutores, doutorandos, né? Então, todo mundo que está aí se debruçando. Nós estamos conhecendo o rosto dos pesquisadores steinianos do Brasil, né? Então, Você essa está tem sido a dando. oportunidade. Desculpe. Você Vai. está mostrando a cara da comunidade steiniana, né? Dando visibilidade, Aham, concretizando essa comunidade, que é muito bom. aham. Mas é isso, Suzana, Então, continue. você falou um pouquinho da formação, acho que eu finalizaria com isso, né? Pessoa e comunidade não são coisas antagônicas, uma precisa da outra, né? Então, a realização da pessoa
ela contribui para o desenvolvimento da comunidade e o desenvolvimento da comunidade enriquece cada um singularmente. Edith Stein vai dizer que tem algumas habilidades, né, algumas vivências que, se não fossem comunidade, talvez ficassem adormecidas em nós. A questão dos valores, por exemplo, tem valores que a gente vai descobrir na relação com o outro, né? Ela dá um exemplo dos Alpes, por exemplo, ela fala, né, dentro do contexto dela, de como os Alpes eles eram vistos antigamente como um perigo, né? E depois, a partir dos escritos de Goethe, de outros autores, eles passaram a ver a beleza dos Alpes. Então, esses valores estéticos que não eram enxergados pelo povo, mas que essas pessoas traziam esses valores e compartilhavam. Então, isso vai agregando, né, a vida do seu povo. Então, na vida comunitária, a gente descobre, vivencia valores que sozinha a gente não poderia, desenvolve habilidades como humildade, altruísmo, a própria solidariedade, que se não estivéssemos em comunidade, não teríamos oportunidade. E descobrimos Uhum. também habilidades, né? O falar, né? O se apresentar para o outro, compartilhar uma pesquisa, isso vem pela convivência comunitária mesmo. Uhum. Então, Edith Stein diz, falar de um ser humano isolado é uma abstração. Nós Uhum. somos, né? Nós vivemos e somos seres comunitários. Uhum. Isso mesmo, Zé Mária. Edith Stein é uma graça para esse momento da história. E a sua esposa também, a Susana, é uma Oh. graça, é uma riqueza para este tempo também, que traz assim a beleza, a riqueza de Edith Stein. Muito obrigada, Susana. Magda, Muito eu que obrigada a você. agradeço. Eu que agradeço essa Obrigada. oportunidade. Foi ótimo. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam, né? Vocês podem, quem não teve a oportunidade de assistir, vocês podem ver novamente, compartilhar, compartilhem com outras pessoas que disseram, queria assistir, mas o Zé Mário concorda aí, viu? Concorda que a Suzana é uma grande riqueza. Ó, o Miguel Mafude aqui te cumprimentando, Oi, parabéns, Suzana. Miguel. Oi, Miguel. É isso aí. Bom. Então, a irmã Daí, parabéns, Olá, Suzana. irmã Daís, que Parabéns, Suzana bom, e vi todo Magda. mundo. Agora que a gente vai vendo o povo que tava aí, né? Aí Aham. agora vai passando a vergonha, né, Suzana? Muito bom. Pronto, mas muito bom mesmo. E é isso, aqui nós encerramos agradecendo a comunidade Emanuel, né, também por estar aqui conosco, a comunidade Shalom, mais uma vez parabenizando, né, Parabéns. essa comunidade tão rica e também que me agrega tanto, assim, que me faz tão feliz, eu sou muito feliz em ser Shalom. E também agradecendo a Pastoral Universitária da PUC São Paulo, né, pelo incentivo, pela força, enfim, por esse ambiente também de trabalho, né, o padre Rodrigo Pires, que tem sido também um grande companheiro de trabalho, meus colegas de trabalho, minha equipe lá de trabalho. Então, obrigada a todos vocês, a lá vai ficar salvo. Deus abençoe vocês também, todos vocês que estão aqui. Boa noite, bom descanso e Boa até a próxima noite. quinta, Obrigada, se Deus Magna. Obrigada a quiser. todos. Isso. Tchau. Tchau, Su. Beijo. Tchau, Beijo, beijo. Zé.